A vila despertava antes do sol. O canto do galo ecoava entre as casas simples de madeira, algumas com telhados tortos, outras com cercas improvisadas. A neblina fina cobria o chão de terra batida, enquanto o cheiro de café fresco escapava pelas janelas abertas. Era uma vila pequena. Todos se conheciam. Todos sabiam da vida de todos. No centro, havia a praça com um banco antigo de madeira e uma árvore enorme que parecia ter visto gerações nascerem e partirem. Ao lado, o mercadinho do seu Anselmo, o homem mais respeitado da região, dono do Terrace, dono de negócios e dono de opiniões fortes. As mulheres varriam as calçadas, os homens saíam cedo para o trabalho. As crianças corriam descalças, rindo, sem imaginar o peso dos comentários que os adultos carregavam. Naquela vila, o valor de uma pessoa era medido pelo que ela possuía. Quem tinha terra tinha respeito. Quem tinha dinheiro tinha voz. Quem não tinha nada tinha silêncio. No fim da rua mais simples, quase esquecida, ficava uma pequena casa de madeira, com tinta descascada e uma porta que rangia ao abrir. Ali morava Miguel, o homem mais pobre da vila. Ele acordava antes de todos. Sentava na beira da cama estreita, olhava para as próprias mãos marcadas pelo trabalho pesado e fazia sempre a mesma oração, silenciosa: que eu tenha força para mais um dia. Miguel não tinha estudo, não tinha herança, não tinha sobrenome importante, mas tinha algo que poucos percebiam: dignidade. Enquanto isso, do outro lado da vila, numa casa grande com varanda ampla e janelas enfeitadas, acordava Helena, a filha do homem mais rico da região. Ela tinha vestidos bonitos, tinha futuro planejado, tinha um casamento praticamente escolhido pelo pai. Mas o que ela não tinha era liberdade. Helena observava pela janela o movimento da vila. Via as pessoas indo e vindo, carregando baldes, ferramentas, sacolas. Havia algo na simplicidade daquilo tudo que a fazia questionar a própria vida. A vila parecia tranquila, mas por trás dos sorrisos e cumprimentos educados, havia julgamentos. Havia orgulho. Havia diferenças que separavam pessoas como muros invisíveis. Naquela manhã, ninguém imaginava que aquela rotina estava prestes a mudar. Porque, às vezes, uma história capaz de transformar tudo começa no lugar mais improvável. E naquela vila pequena, onde o dinheiro falava mais alto que o coração, o destino já estava preparando um encontro que mudaria tudo. A filha do comerciante. Helena não era apenas a filha do homem mais rico da vila. Ela era o orgulho dele. Desde pequena, aprendeu a sentar-se ereta à mesa, a falar com delicadeza e a nunca demonstrar fraqueza em público. Seu pai, Anselmo, sempre dizia: nossa família tem nome, e nome não se mistura. A casa deles era a maior da região. Tinha varanda ampla, piso brilhando de tão limpo e um jardim que chamava a atenção de quem passava. Tudo ali transmitia poder, estabilidade, mas dentro daquele luxo simples do interior, Helena carregava um vazio que ninguém via. Todas as manhãs, ela ajudava no mercadinho da família, organizada, educada, sorridente. Os clientes a elogiavam. Moça fina, criada para coisa grande, vai casar com alguém importante. Ela ouvia tudo em silêncio. O pai já tinha planos para ela. Um rapaz da cidade vizinha, filho de um fazendeiro, estudado, bem vestido, futuro garantido. Era o tipo de casamento que unia dinheiro com dinheiro. Mas quando Helena fechava o caixa no fim do dia e ficava sozinha por alguns minutos, ela se perguntava: e eu? Naquela tarde, enquanto organizava frutas na porta do comércio, um vento mais forte espalhou algumas laranjas pela rua de terra. Ela se abaixou apressada, tentando recolher, antes que alguém pisasse. Foi quando viu um par de botas gastas parar diante dela. Mãos firmes e calejadas pegaram as laranjas do chão com cuidado. Deixa que eu ajudo. A voz era simples, sem
arrogância, sem interesse. Helena levantou o olhar, e pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Miguel. Não havia luxo nele, não havia roupas caras, não havia promessa de riqueza. Mas havia algo que ela nunca tinha visto nos homens que o pai apresentava. Por alguns segundos, o mundo pareceu silenciar. Nem a feira, nem os clientes, nem os olhares curiosos ao redor existiam. Só aquele instante. Miguel entregou a última laranja nas mãos dela. Pronto. Helena sentiu o coração acelerar de uma forma que nunca tinha sentido antes. Ele virou as costas para ir embora, como se fosse apenas mais um gesto comum. Mas, para, ela não a foi. Do outro lado da rua, duas senhoras cochichavam. Olha com quem ela está falando. Isso não vai acabar bem. E na porta do mercadinho Anselmo observava. O olhar dele escureceu. Ele sabia exatamente quem era aquele rapaz. O homem mais pobre da vila. E naquele momento, algo invisível começou a se formar. Um sentimento que não cabia nas regras. Um sentimento que desafiaria o orgulho. Um sentimento que poderia destruir reputações. Helena ainda não sabia, mas aquele simples gesto mudaria o rumo da vida dela para sempre. O homem mais pobre da vila. Miguel sempre foi conhecido na vila, mas nunca pelo nome. Era o filho da costureira. Depois virou o rapaz da casinha velha, e com o tempo, passou a ser chamado apenas de o mais pobre, como se a pobreza fosse sua identidade. A casa onde morava ficava no fim da rua de terra, quase escondida atrás de um velho pé de goiaba. O telhado tinha remendos, a pateronja, e quando chovia forte, era preciso colocar baldes pela casa. Mas ali dentro existia algo raro. Paz. Miguel acordava antes do sol nascer. Lavava o rosto numa bacia de água fria, vestia a camisa já desbotada pelo tempo e colocava o boné surrado que usava para trabalhar. Ele era ajudante de pedreiro. Carregava, misturava cimento, fazia o serviço pesado que ninguém queria fazer. Recebia pouco, comia simples, dormia cansado, mas nunca reclamava. A vila inteira conhecia sua condição. Alguns sentiam pena, outros desprezo. Muitos achavam que ele não teria futuro. Pobre nasce pobre. Esse aí não vai sair do lugar. Miguel ouvia. Sempre ouvia. E sempre respondia com silêncio. O que ninguém sabia era que, todas as noites, depois do trabalho, ele sentava na pequena mesa de madeira e abria um caderno antigo. Ali ele anotava sonhos. Não eram sonhos de riqueza exagerada, nem de vingança contra quem o desprezava. Ele sonhava com dignidade, com estabilidade, com construir algo que fosse seu. E naquela tarde na feira, quando seus olhos encontraram os de Helena, algo mudou dentro dele. Ele sabia quem ela era. Filha do homem mais poderoso da vila, criada para casar com alguém importante, acostumada com conforto. Ele sabia que não era o tipo de homem que ela deveria sequer olhar. Mas quando ela agradeceu pela ajuda com um sorriso sincero, Miguel sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era desejo, não era ambição. Era que, naquela noite deitado na cama simples, ele olhava para o teto de madeira e pensava: eu não tenho nada para oferecer, mas tenho meu caráter. Enquanto isso, na casa grande do outro lado da vila, Helena também não conseguia dormir. E pela primeira vez, o homem mais pobre da vila ocupava o pensamento da mulher mais improvável. O destino estava começando a desenhar algo que ninguém ali estava preparado para aceitar. O primeiro olhar que mudou tudo. A feira estava mais movimentada que o normal naquela manhã. O sol batia forte na terra batida, levantando poeira a cada passo apressado. Vozes se misturavam. Vendedores anunciavam ofertas. Crianças corriam entre as barracas. Mas, para Helena, o mundo parecia mais lento. Desde o dia anterior, algo havia mudado dentro dela. Ela fingia organizar frutas, mas seus olhos procuravam discretamente por alguém específico. E então, ela o viu.
Miguel vinha pela rua com passos firmes, carregando ferramentas no ombro, camisa simples. Botas, rosto marcado pelo esforço. Nada nele chamava atenção pela aparência, mas tudo nele chamava atenção pela presença. Quando ele passou em frente ao mercadinho, seus olhos se encontraram outra vez. Não foi um olhar rápido, não foi distraído. Foi Helena sentiu o coração bater mais forte, como se tivesse sido descoberta em algo proibido. Miguel diminuiu o passo sem perceber, por alguns segundos. O barulho da feira desapareceu. Era como se existissem apenas os dois ali. Ela tentou desviar o olhar primeiro, mas não conseguiu. Ele também não. Havia algo diferente naquele encontro. Não era curiosidade superficial, era reconhecimento, como se, sem palavras, ambos sentissem que aquela conexão não era comum. Uma senhora que comprava legumes percebeu a troca de olhares. Cuidado, menina, murmurou, baixo. Do outro lado da rua, dois homens cochicharam. Tá vendo isso? Ah, isso vai dar problema. E na porta do comércio, Anselmo observava em silêncio, o maxilar travado. A respiração pesada. Ele não gostou do que viu. Miguel foi o primeiro a quebrar o momento. Baixou os olhos com respeito e seguiu seu caminho. Mas antes de virar a esquina, olhou para trás. E ela ainda estava olhando, naquele instante simples, sem toque, sem palavras, sem promessas. Algo foi selado. Um sentimento começou a nascer ali, em meio à poeira da feira, aos olhares de julgamento e às regras invisíveis da vila. Um sentimento que não obedeceria à classe social. E naquele exato momento, a história deles começou de verdade. O comentário maldoso que espalhou fogo pela vila. Na vila, nada ficava em segredo por muito tempo. Bastava um olhar diferente, um gesto fora do comum, um segundo a mais de atenção. E pronto, a história já estava sendo contada. Do jeito errado. Naquela mesma tarde, na sombra da grande árvore da praça, 3 mulheres conversavam enquanto limpavam feijão em bacias de alumínio. Você viu a filha do Anselmo hoje? Vai sim. Olhando para aquele rapaz, aquele pobre, o tom da última palavra foi carregado de desprezo. Do outro lado, 2 homens encostados no banco completavam. Se o pai dela descobre... LJV. A notícia começou a correr como fogo em palha seca. Fala do pouco. Ela está interessada no mais pobre da vila. Que vergonha! Isso é falta de limite. Cada comentário aumentava o peso da situação. Enquanto isso, Helena não fazia ideia da proporção que aquilo estava tomando. Ela apenas sentia algo novo crescendo dentro dela. Algo que não conseguia explicar. Mas no mercadinho, o clima já era diferente. Anselmo fechou o caixa com força. Helena, a voz dele estava fria. Ela levantou o olhar devagar. Sim, pai, eu vi você olhando para aquele rapaz. O silêncio pesou no ar. Ela tentou responder, mas as palavras ficaram presas. Você sabe quem ele é? Ele continuou. Sei. Então nunca mais repita aquilo. Nós não somos iguais a eles. A frase cortou como faca. Helena sentiu o peito apertar. Não era sobre orgulho. Não era sobre dinheiro. Era sobre separação. Sobre uma linha invisível que ninguém podia cruzar. Naquela mesma noite, Miguel também começou a sentir o peso. 2 homens riram quando ele passou. Tá sonhando alto demais, hein? Cuidado para não cair. A vila já estava falando. E quando uma vila começa a falar, ela não para até destruir algo. Mas o que ninguém sabia era que o sentimento que nascia entre eles não tinha sido criado pelos comentários e não seria apagado por eles. Pelo contrário, às vezes, a oposição só fortalece aquilo que é verdadeiro. E aquela história estava apenas começando a enfrentar sua primeira tempestade. A conversa simples.
O fim da tarde caiu tranquilo sobre a vila. O céu estava pintado de tons alaranjados, e o vento soprava leve, levantando a poeira da estrada. Depois de um dia inteiro, ouvindo cochichos e sentindo o peso do olhar do pai, Helena precisava de ar. Precisava pensar, sem avisar ninguém. Ela saiu fundos do mercadinho e caminhou em direção ao velho caminho que levava ao rio. Era um lugar mais afastado, onde quase ninguém ia naquele horário. Do outro lado da vila, Miguel também buscava silêncio. O dia tinha sido pesado. Risadas disfarçadas, comentários atravessados. Ele sabia que estavam falando dele, mas o que mais doía não era o julgamento. Era o medo de que aquilo pudesse afastá-la. Quando ele chegou perto do rio, viu uma silhueta sentada numa pedra, olhando para a água que corria tranquila. Era ela. Por um instante, ele pensou em voltar. Isso só vai trazer problema. Mas antes que pudesse dar meia volta, Helena percebeu sua presença. Você sempre vem aqui? Ela perguntou, tentando soar natural. Ele hesitou por um segundo. Quando preciso organizar os pensamentos. Ela deu um pequeno sorriso. Então, somos dois. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era confortável. O som da água correndo parecia acompanhar a respiração dos dois. Estão falando da gente, Miguel disse por fim, com sinceridade. Helena respirou fundo. E eu sei. Ele olhou para o chão. Eu não quero te prejudicar. Ela virou o rosto na direção dele. E quem disse que você está me prejudicando? A pergunta o surpreendeu. Miguel não estava acostumado a ser defendido, muito menos por alguém como ela. Eu não tenho nada a oferecer, ele disse, quase num sussurro. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, observando as mãos dele menos marcadas pelo trabalho duro. Você tem algo que muita gente aqui não tem. Ele franziu a testa. Oh, quoi? Verdade. O coração dele acelerou. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ele. A conversa não foi sobre promessas, não foi sobre amor declarado, não foi sobre futuro impossível. Foi simples. Ela falou sobre como se sentia presa às expectativas. Ele falou sobre como era cansativo ser julgado antes mesmo de falar. Eles riram de pequenas coisas, descobriram gostos parecidos. Perceberam que, apesar das diferenças, pensavam de forma muito parecida. Quando o sol começou a desaparecer atrás das árvores, Helena levantou. Eu deveria ir. Miguel apenas assentiu. Mas antes de sair, ela disse: não deixe que decidam por você quem você é. E foi Embra. Ele ficou ali, parado, olhando o reflexo do céu na água. Naquela conversa simples, algo ficou claro. Não era curiosidade, não era rebeldia, era e conexões verdadeiras. Não nascem todos os dias. O convite inesperado que mudou tudo. Naquela noite, Helena quase não dormiu. As palavras dele ecoavam na mente dela. A forma sincera como ele falava. A humildade sem vitimismo. A força escondida atrás da simplicidade. Ela sabia que aquilo era perigoso, mas também sabia que era real. Na manhã seguinte, a vila parecia mais atenta do que nunca. Alguns olhares demoravam demais. Alguns cochichos cessavam quando ela passava. Miguel, por sua vez, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Trabalhou em silêncio, carregando sacos de cimento sob o sol forte. Mas algo dentro dele insistia. Ele precisava vê-la de novo. No fim da tarde, ele criou coragem. Foi até o mercadinho. O coração batia mais forte do que quando carregava peso. Helena estava organizando prateleiras quando percebeu sua presença na porta. O tempo pareceu desacelerar outra vez. True. Alguns clientes olharam curiosos. Anselmo não estava ali naquele momento. Era agora ou nunca. Helena. Ele chamou, com respeito. Ela se aproximou. Sim. Ele respirou fundo. Eu sei que estão falando. Sei que isso pode trazer problemas para você. Ela manteve o olhar firme. Continue. Mas eu queria te fazer um convite. Ela sentiu o coração disparar.
Que convite! Amanhã, depois do pôr do sol, vai ter uma pequena celebração perto do campo. Nada grande, só música simples, comida caseira. Gente comum. Eu queria que você fosse comigo. O silêncio durou alguns segundos. Não era apenas um convite para uma festa. Era um convite para atravessar a linha invisível que separava os dois mundos. Ela sabia disso. Se aceitasse, a vila inteira teria certeza do que estava acontecendo. Talvez aquela conexão morresse ali. Você tem certeza? Ela perguntou. Ele respondeu com firmeza. Eu não posso te prometer luxo, mas posso te prometer respeito. A frase tocou algo profundo nela. Sem pensar demais, ela disse. E Miguel ficou imóvel por um segundo, como se não tivesse certeza se tinha ouvido certo. Vou que ver. Ela sorriu e ele saiu dali com o coração leve, mas sem imaginar a tempestade que aquele simples sim estava prestes a causar, porque naquela vila, uma filha de comerciante não andava de mãos dadas com um homem mais pobre, e quando o sol se pusesse no dia seguinte, nada mais seria como antes. O entardecer trouxe mais do que o pôr do sol naquele dia. Trouxe uma notícia. Na vila, segredo não sobrevive, nem por uma tarde inteira. Uma vizinha, que viu Miguel saindo do mercadinho com um olhar diferente, foi direta até a casa grande. Seu Anselmo. O senhor precisa saber de uma coisa. Ele estava sentado na varanda, tomando café, confiante de que tudo estava sob controle. Mas bastaram poucas palavras. Sua filha vai aparecer na celebração do campo. Calm, El. O silêncio caiu pesado. O olhar de Anselmo escureceu imediatamente. Com quem? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Com o rapaz da casa velha, o ajudante de pedreiro. A xícara parou no ar. O orgulho dele não foi ferido. Sem dizer mais nada, ele levantou-se abruptamente e entrou na casa. Helena estava no quarto, ajeitando um vestido simples, menos nada chamativo, mas diferente do que usava no dia a dia. Ela já tinha decidido. A porta se abriu com força. É verdade. É verdade? Pai, você vai sair com aquele rapaz hoje? A voz dele não estava alta. Estava fria. E isso era pior. Helena respirou fundo. Eu vou na celebração. Com ele? O silêncio dela foi resposta suficiente. Anselmo passou a mão no rosto, tentando controlar a raiva. Você enlouqueceu? Sabe o que estão dizendo lá fora? Eu não vivo para os comentários da vila. A frase foi como um tapa. Você vive sob este teto. Come da minha mesa. Carrega o meu nome. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas sua postura não mudou. E eu sou sua filha, não sua propriedade. O ar ficou pesado. Era a primeira vez que ela o enfrentava. Anselmo, aproxima-se lentamente. Se você cruzar aquela porta para andar com ele, você escolhe o lado dele. A ameaça estava clara. Não era apenas sobre um passeio, era sobre rompimento, sobre orgulho, sobre herança. Sabraf. Helena sentiu o coração apertar. Ela amava o pai, mas pela primeira vez na vida, precisava escolher por si. Do lado do fora, o céu começava a escurecer. No campo, Miguel aguardava, sem saber que, naquele exato momento, a maior batalha não era contra a vila, era dentro da própria casa dela. Anselmo fez a última pergunta. Você vai mesmo me desobedecer? O silêncio dela foi resposta suficiente. Ela pegou o vestido e caminhou em direção à porta. Ao avessa, Helena parou com a mão na maçaneta. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. Atrás dela, a voz do pai soou mais baixa, mas muito mais perigosa. Se você sair por essa porta, não volte chorando depois. Ela fechou os olhos por um segundo. Anselmo deu alguns passos em sua direção. Você acha que ele pode te dar o
que eu te dei a vida inteira? Segurança. Nome. Ela virou-se lentamente. Pai, não. Ele interrompeu. Você não está pensando com a razão. Está se deixando levar por emoção. Esse rapaz não tem futuro. A palavra futuro ficou suspensa no ar. Helena respirou fundo. O senhor conhece o futuro dele? Anselmo riu. Mas não foi um riso leve. Eu conheço o tipo. Homem sem estudo. Sem terra, sem influência. Ele vai te arrastar para a pobreza. O silêncio pesou entre os dois. Então veio o aviso final. Se você for hoje, estará escolhendo uma vida de dificuldade. Não espere que eu sustente suas decisões. Aquilo não era apenas um alerta, era uma ameaça velada. Helena sentiu os olhos arderem, mas sua voz saiu firme. Eu não estou escolhendo pobreza. Estou escolhendo conhecer alguém sem preconceito. O pai balançou a cabeça. Incrédulo, você vai destruir tudo o que construí para você. Ela abriu a porta. O ar da noite entrou frio, cortando o ambiente tenso. Antes de ser, ela ouviu as últimas palavras dele. Quando a realidade bater, será tarde demais. Do lado do fora, a vila parecia mais silenciosa que o normal. Algumas janelas abertas, algumas sombras observando. Helena caminhava com passos inseguros. No campo, Miguel esperava. Cada minuto parecia uma eternidade. E quando ele finalmente viu a silhueta dela se aproximando, sob a luz fraca das lamparinas, ela tinha escolhido. Mas o aviso do pai ainda ecoava no ar. E às vezes, avisos não são apenas palavras, são prenúncios de tempestades. O campo estava iluminado por lamparinas improvisadas, algumas mesas simples, música baixa, risadas discretas. Mas naquela noite, nada parecia comum. Miguel estava parado perto da cerca de madeira, o coração inquieto. Ele não sabia se ela viria. Parte dele acreditava que não seria compreensível. Então, ele a viu. Helena caminhava lentamente pela estrada de terra, usando um vestido simples, mas com a postura de quem tinha acabado de atravessar uma batalha. E tinha mesmo. Os olhares começaram imediatamente. Ela veio. Com ele, o pai vai explodir. Miguel deu alguns passos à frente. Ela respirou fundo. Eu fiz minha escolha. Ele percebeu que havia algo diferente no olhar dela. Não era apenas emoção. Era de seu pai, sabe? Ele perguntou. Ela assentiu levemente. Ele me deu um aviso. Miguel sentiu o peso daquilo. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo. Ela segurou o olhar dele com firmeza. Eu não estou perdendo tudo. Ela estendeu a mão. Estou escolhendo. O gesto foi simples, mas naquela vila foi revolucionário. Miguel olhou para a mão dela por um segundo. Sabia que ao segurá-la ali, em público, sob os olhos de todos, não haveria volta. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras ficaram chocadas. Algumas balançaram a cabeça em reprovação, mas eles ficaram ali. Não havia promessa de riqueza. Não havia garantia de futuro fácil. Havia apenas coragem. Do outro lado da vila, na varanda da casa grande, Anselmo observava de longe a silhueta da filha sob as luzes do campo, ao lado do homem que ele menos aceitava. O orgulho dele estava ferido. Mas Helena, naquele instante, sentia algo diferente. Pela primeira vez na vida, ela estava vivendo uma escolha que era só dela. E aquela decisão mudaria o destino dos dois para sempre. A humilhação pública. A música que tocava no campo era simples, mas alegre. Por alguns minutos, parecia que nada poderia estragar aquele momento. Helena e Miguel caminhavam lado a lado. Não estavam fazendo nada exagerado, apenas conversando, sorrindo, tentando ignorar os olhares. Mas a vila não ignora o que desafia suas regras. Do outro lado do campo, um grupo de homens observava. Olhaes, o ajudante, achando que virou príncipe. Ela deve estar brincando com ele. As risadas começaram baixas. Depois, ficaram mais altas.
Miguel percebeu. Seu corpo ficou tenso. Ele conhecia aquele tipo de riso. Já tinha ouvido antes. Muitas. Helena também percebeu. Um dos homens se aproximou, com um copo na mão e um sorriso debochado. Boa noite, Dona Helena. Perdeu o caminho da cidade grande? Algumas pessoas riram. Miguel manteve o olhar firme, mas não respondeu. O homem continuou. Resolveu fazer caridade hoje? O silêncio caiu pesado. Helena sentiu o sangue ferver. Ele não é caridade, ela respondeu, com a voz firme. O homem ergueu as sobrancelhas. Ah, não. Então, o que ele é? Um investimento ruim. Mas, rezadas. Miguel deu um passo à frente. Jade, a voz dele não era alta, mas era firme. O homem olhou para ele de cima a baixo. E você vai fazer o quê? Comprar minha opinião? A humilhação era clara direita pública. Miguel sentiu o peso de cada olhar ao redor. Algumas pessoas tinham pena, outras se divertiam. Era ali que muitos esperavam que ele baixasse a cabeça, que ele soltasse a mão dela, que ele aceitasse seu lugar. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, Helena fez algo que ninguém esperava. Ela segurou a mão dele com mais força e disse, olhando para todos: eu estou aqui porque quero, e ele está aqui porque merece. O campo ficou em silêncio. Até o vento parecia ter parado. O homem riu nervoso. Isso não vai durar. Helena respondeu. Talvez não, mas pelo menos será verdadeiro. Miguel olhou para ela, surpreso. Naquele momento, não era ele que estava sendo forte. Era ela. E aquilo mudou algo dentro dele. Os homens se afastaram, ainda murmurando, mas a mensagem estava clara. A vila tinha escolhido o lado do julgamento. E eles tinham escolhido um ao outro. Mas a humilhação pública não seria esquecida tão fácil, porque quando o orgulho coletivo é ferido, a resposta costuma vir mais dura. O silêncio que ficou no campo depois da provocação parecia mais pesado do que qualquer grito. Miguel sentia o coração bater forte no peito. Não por medo da briga. Ele estava acostumado com confronto. Estava acostumado a ser diminuído. Mas nunca alguém tinha ficado ao lado dele daquela forma. Helena ainda segurava sua mão. E não era um gesto fraco. Era firme. Era intentional. Os homens que haviam zombado começaram a se afastar, mas o comentário tinha feito estrago. Os cochichos se espalharam rapidamente. Ela está enfrentando todo mundo. Isso é rebeldia. O pai dela não vai aceitar. Miguel inclinou o rosto levemente em direção a ela. Você não precisava fazer isso. Ela olhou para ele com uma mistura de indignação e verdade. Precisava. Sim. Ele ficou em silêncio. Helena então deu um passo à frente, olhando ao redor. Não havia grito. Não havia escândalo. Mas sua voz foi clara, o suficiente para que todos ouvissem. Eu não sou o prêmio de ninguém. Nem estou aqui por impulso. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras cruzaram os braços. Vocês falam como se ele não fosse digno de respeito. Mas o que faz alguém ser digno? Dinheiro? A pergunta pairou no ar. Ninguém respondeu. Porque muitos ali sabiam que a resposta era exatamente essa. Miguel sentiu algo diferente naquele momento. Não era apenas orgulho, era responsabilidade. Ele apertou levemente a mão dela. Helena, disse baixo, você vai pagar um preço por isso. Ela respondeu, sem hesitar, então que seja por algo que vale a pena. Do outro lado do campo, um dos homens murmurou, isso ainda vai acabar mal. Mas naquele instante, algo mudou na dinâmica da vila. Não era mais só sobre um rapaz pobre interessado na filha do comerciante. Era sobre coragem, sobre caráter, sobre alguém desafiar a estrutura invisível que sempre existiu ali. E enquanto a música voltava a tocar, ainda que mais tímida, Miguel percebeu uma coisa. Ele não podia mais recuar. Porque agora não era só o coração dele em jogo. Era o dela também. E quando duas pessoas decidem enfrentar o mundo juntas, o mundo
costuma reagir. O pedido simples. A noite já estava avançada, quando a pequena celebração começou a se dispersar. As lamparinas eram apagadas uma a uma. As vozes diminuíam, mas os olhares ainda estavam ali. Helena e Miguel caminharam até a beira do campo, longe dos cochichos. O clima estava diferente. Depois da humilhação, depois da defesa pública, algo tinha mudado. Não era mais apenas curiosidade, não era mais apenas conexão, era compromisso silencioso. Miguel parou perto da cerca de madeira que dividia o campo da estrada. Ele parecia inquieto. Helena percebeu. O que foi? Ele respirou fundo, olhou para as próprias mãos, calejadas, marcadas pelo trabalho. Eu não tenho nada. Ela franziu a testa levemente. Eu já disse que isso não importa. Ele continuou. Não tenho dinheiro. Não tenho terra. Não tenho um nome forte. Tudo que eu tenho. Oroku, Su. O vento soprou, leve, entre eles. Miguel então fez algo inesperado. Ele tirou do bolso um pequeno cordão simples, feito de couro, com uma pequena peça de madeira polida à mão. Eu fiz isso ontem à noite. Helena olhou surpresa. Não o ouro. Não a... Eu sei que não é o que você está acostumada a receber. Ele levantou os olhos e encarou-os dela com firmeza. Mas é honesto. Como e o coração dela acelerou. Ele deu mais um passo à frente. Eu não posso te prometer riqueza. Não posso prometer que vai ser fácil, mas posso prometer que nunca vou te desrespeitar. Nunca vou mentir para você. Nunca vou te abandonar. O silêncio ficou profundo. Helena, você aceita caminhar comigo? Mesmo sabendo que o caminho pode ser difícil, não foi um pedido de namoro comum. Não foi um pedido formal cheio de luxo. Foi um pedido de vida. Ela sentiu os olhos marejarem. Naquele instante, ela entendeu que o que estava diante dela não era um homem pobre. Era um homem com caráter. Sem hesitar, ela pegou o cordão nas mãos. E o aceitou. Miguel soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ela colocou o cordão no pescoço. Não como acessório, mas como escolha. Do outro lado da vila, na varanda da casa grande, uma luz ainda estava acesa. E o homem que não aceitava aquela união ainda não tinha dito sua última palavra. Porque pedidos simples podem ser poderosos, mas as consequências costumam ser grandes. A rejeição da família. Quando Helena voltou para casa naquela noite, o silêncio era diferente. Não era o silêncio da madrugada. Era o silêncio da decepção. A porta da casa grande estava entreaberta. A luz da sala acesa. Seu pai a esperava sentado na poltrona, imóvel, como se não tivesse saído dali desde que ela partiu. Ela entrou devagar. O cordão simples ainda estava em seu pescoço. Anselmo percebeu imediatamente. Os olhos dele desceram para o detalhe de madeira. E tudo ficou claro. Então é sério, ele disse, com a voz baixa e pesada. Helena não respondeu. Não precisava. Você aceitou. Ela respirou fundo. Sem. A palavra ecoou na sala como uma sentença. Anselmo, levanta-se. Eu te criei para algo maior. Maior que o que, pai? Ele ignorou a pergunta. Esse rapaz nunca poderá te dar a vida que você tem aqui. Talvez eu não queira a mesma vida. A frase atingiu direto. O pai fechou os olhos por um instante, tentando controlar a própria raiva. Você não entende o que está fazendo. A vila já está comentando. Nossa família está sendo motivo de conversa. Eu não posso viver para manter aparências. O olhar dele endureceu. Enquanto morar sob este teto, você vive sob minhas regras. Helena sentiu o peso da escolha se tornar real. Não era mais apenas emoção, era consequência. Então, talvez eu precise sair. O silêncio que se seguiu foi devastador. Anselmo não esperava aquilo. Você está disposta a trocar tudo por ele? Ela levou a mão até o cordão.
Eu estou disposta a viver algo verdadeiro. Ele virou o rosto, decepcionado. Se você sair por essa porta para ficar com ele, não conte com meu apoio, nem com meu dinheiro, nem com meu nome. As palavras não foram gritadas. Foram e mais duras que qualquer grito. Helena sentiu lágrimas escorrerem, mas não baixou a cabeça. Ela amava o pai, mas pela primeira vez, precisava ser fiel a si mesma. Eu nunca quis perder o Senhor, ela disse com a voz embargada. Mas também não posso perder quem eu sou. Anselmo não respondeu. A distância entre eles parecia maior do que qualquer estrada. Naquela noite, a filha do homem mais respeitado da vila deixou de ser apenas a herdeira e passou a ser a que escolheu o homem mais pobre. A rejeição não foi só familiar. Foi social. Foi definitiva. E a decisão precisava virar ação. O casamento simples, que chocou a vila. O dia amanheceu nublado, como se o próprio céu quisesse sussurrar que algo estava prestes a mudar na vila. Na pequena casa de Miguel, as paredes de madeira tremiam levemente com o vento. As cadeiras eram poucas, os utensílios simples, e a mesa não suportaria mais do que alguns convidados. Mas havia algo que nenhum luxo poderia substituir: amor. Helena entrou carregando um vestido simples, sem bordados ou brilhos. Não havia flores extravagantes, nem tapetes vermelhos, apenas a beleza de quem escolheu seguir o coração. Miguel estava na frente da porta, visivelmente nervoso. Suas mãos estavam calejadas, mas limpas. Os olhos brilhavam, cheios de emoção. Você está pronta? Perguntou ele, tentando soar calmo. Sempre estive, respondeu ela, sorrindo com sinceridade. A cerimônia começou. Um velho amigo da família de Miguel, homem de poucas palavras, conduziu o casamento. Não havia orquestra, nem pastor de grande renome, apenas palavras simples sobre união, respeito e compromisso. Os vizinhos começaram a chegar. Alguns vinham por curiosidade, outros por desaprovação. Cada olhar da vila pesava sobre eles, mas Helena e Miguel mantinham as mãos entrelaçadas, como se nada mais existisse. O pai de Helena, Anselmo, ficou em casa. Observava de long, entre sombras, impotent, ele não conseguiu impedir. E naquele instante, entendeu que dinheiro e poder não podiam controlar escolhas feitas com o coração. Quando o sim foi dito, não houve aplausos altos, nem champanhe estourando, apenas um silêncio respeitoso, seguido por sorrisos tímidos de alguns vizinhos que perceberam a coragem daquele ato. Miguel colocou o cordão simples no pescoço de Helena. Não era um anel caro, mas era a promessa de uma vida construída com dignidade. Eles se olharam, sabendo que não seria fácil, sabendo que julgamentos, comentários e dificuldades ainda os aguardavam, mas também sabiam que tinham escolhido o que realmente importava, um ao outro. E o homem mais pobre da vila e a filha do comerciante se tornaram marido e mulher. O choque na vila seria lembrado por anos. Alguns admiraram, outros criticaram, mas todos sabiam de uma coisa: Helena e Miguel haviam quebrado regras invisíveis, mostrando que amor e caráter valem mais que qualquer riqueza. Naquele dia, o luxo e o orgulho da vila perderam para algo mais poderoso: a coragem de ser verdadeiro. A nova casa. Depois do casamento, Helena e Miguel começaram a viver juntos na pequena casa de madeira do rapaz. Não havia luxo, não havia móveis novos. O telhado ainda tinha goteiras, as paredes eram rústicas e o chão rangia a cada passo. Mas havia algo que nunca existira antes naquele espaço: esperança. Helena entrou, carregando algumas toalhas e utensílios de cozinha que trouxe da casa do pai. Cada detalhe era cuidadosamente arrumado. Ela queria transformar aquele lugar simples em lar. Miguel observava em silêncio, emocionado. Parece pouco, disse Helena olhando ao redor. Mas é nosso. É tudo o que sempre sonhei, respondeu ele,
com um sorriso tímido. E agora, é nosso juntos. Os primeiros dias foram de adaptação. Helena descobriu como era cozinhar com poucos recursos. Miguel mostrou que cada canto podia ser aproveitado. Cada problema pequeno virava uma oportunidade de aprendizado. À noite, eles sentavam juntos na varanda improvisada, olhando o céu estrelado da vila. O som da brisa misturado com o canto distante de corujas e grilos trazia paz. Você sente falta de conforto? Perguntou Miguel. Helena pensou. Sinto falta do que não escolhi. Mas não sinto falta do que escolhi. Miguel segurou sua mão. Vamos trabalhar juntos, um passo de cada vez. O dia seguinte trouxe o primeiro teste. Falta de água para cozinhar. Miguel correu até o poço, carregando baldes pesados. Helena ajudou como pôde, carregando pratos e limpando o quintal. Mesmo cansados, riam juntos. Riam de pequenas coisas, como uma chaleira que não encaixava direito, ou uma cadeira quebrada. A vila, claro, comentava. Alguns vizinhos passavam e cochichavam, mas outros começavam a admirar a coragem deles. E enquanto o sol se punha atrás das casas simples, Miguel percebeu algo. A vida poderia ser difícil, mas ao lado de Helena, cada desafio valia a pena. Eles tinham perdido o luxo, mas ganhado algo mais precioso: liberdade e a certeza de estarem juntos. Um dia, tudo isso vai mudar, disse ele, olhando para o horizonte. Mas agora é só nosso começo. Helena sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E é suficiente, por hoje. A primeira dificuldade: falta do comida. O sol mal havia nascido quando Helena abriu a despensa. O que ela encontrou não foi surpresa, mas ainda assim trouxe um aperto no peito. Apenas alguns feijões secos, um pouco de arroz e um pão duro. A realidade da vida com Miguel batia forte. Não era luxo, não era conforto. Era luta diária. Miguel entrou no pequeno cômodo, enxugando o suor da testa com a manga da camisa. Bom dia, disse ele, tentando soar animado. Bom dia menos, respondeu Helena, com um sorriso que tentava esconder a preocupação. Eles olharam para a comida disponível e sabiam que precisariam racionar. Nenhum dos dois reclamou. Mas o peso da responsabilidade era real. Vamos ao trabalho, disse Miguel. Finalmente, não podemos depender só do que temos aqui. Naquele dia, Miguel saiu cedo para a construção de uma casa na vila, carregando tijolos e cimento, enfrentando o sol escaldante. Cada movimento lembrava a ele e a todos que observavam. O homem mais pobre da vila precisava lutar por cada pedaço de dignidade. Enquanto isso, Helena foi ao mercadinho, vendendo pequenas porções de comida que ela mesma preparava. Não era muito, mas ajudava a completar o sustento. A fome não era apenas física, era também o medo de falhar, de não conseguir se sustentar, de decepcionar um ao outro. À noite, cansados, eles se sentaram na varanda improvisada da casa. Olharam para a lua que surgia no céu. Não vai ser fácil, disse Miguel. Mas vamos conseguir, sempre juntos, respondeu Helena, segurando a mão dele. O silêncio que se seguiu não era vazio, era compreensão. Era coragem compartilhada. Mesmo com a despensa quase vazia, eles tinham algo mais importante: união e determinação. Na vila, algumas pessoas começavam a notar. Alguns cochichos mudaram de tom. Havia curiosidade agora, misturada com respeito discreto, e naquela noite, Miguel percebeu. Cada dificuldade era também uma oportunidade de provar seu valor. Um dia, essa casa será maior, e não precisaremos mais nos preocupar com o pão, disse ele. Mais para si mesmo do que para Helena. E Ciranasa, respondeu ela, confiante. O trabalho dobrado e o esforço que mostra a força de Miguel. O sol queimava forte quando Miguel chegou ao canteiro de obras na vila. Ele sabia que precisava se esforçar mais do que nunca. Agora não carregava apenas tijolos para ganhar seu sustento. Carregava o sonho de uma vida ao lado de Helena. Cada passo era calculado, cada movimento pesado. Mas ele sorria,
mesmo com os músculos ardendo e a pele suada. "E ai, Miguel", gritou o mestre de obra. "Você vai aguentar o ritmo hoje?" "Sempre", respondeu ele, firme, sem se queixar. Enquanto isso, Helena caminhava pelas ruas da vila, ajudando a vender pequenas marmitas e pão caseiro. Alguns vizinhos olhavam com curiosidade, outros ainda cochichavam, mas nenhum comentário abalava a determinação dela. Quando Miguel retornou à pequena casa no fim da tarde, as mãos marcadas e doloridas, Helena o recebeu com um sorriso. "Você conseguiu?" perguntou ela, preocupada. "Conseguimos", respondeu ele, sorrindo de volta, apesar da exaustão. "Cada tijolo que carrego é para nós." Ela tocou suas mãos calejadas e sentiu a força de sua dedicação. Não era apenas trabalho, era amor em ação. Naquela noite, sentados na varanda, o casal falou pouco. As palavras eram desnecessárias. O suor, a poeira e a dedicação falavam por eles. "Um dia, a vila inteira vai perceber", disse Miguel baixinho, "que o que vale não é riqueza, nem títulos, menos", completou Helena. Eles riram suavemente, compartilhando a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer dificuldade. E naquela pequena casa, com pouca comida, móveis simples e chão que rangia, algo maior estava sendo construído. A vida que eles queriam. Tiolo por tiolo. Escolha por escolha. Esforço por esforço. O mundo lá fora podia criticar. Podia rir. Podia duvidar. Mas dentro daquele lar simples, o amor deles mostrava a força que nenhuma riqueza poderia comprar. Oh, Coro S. A noite caiu silenciosa sobre a pequena casa de Miguel. Helena estava sentada na beira da cama, olhando para o cordão simples que Miguel lhe dera no casamento. Os olhos brilhavam, mas não de alegria. Eram lágrimas contidas, choros que ninguém poderia ver. Ela suspirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Como pode ser tão difícil?", murmurou para si mesma. Miguel entrou no quarto, cansado do dia inteiro de trabalho. O cheiro de terra e suor ainda estava em suas roupas, mas ele não parecia notar nada além dela. "Helena", disse com cuidado, sentando ao lado dela. "Está chorando?" Ela tentou esconder o rosto. "Não, são só coisas do dia", mas ele não acreditou. Conhecia cada nuance do rosto dela, cada expressão. Ele se aproximou, segurou as mãos dela e falou com calma. "Cora, não precisa esconder nada de mim." As lágrimas finalmente caíram, silenciosas. Não havia culpa, não havia vergonha, apenas o peso de tudo o que estavam enfrentando. Rejeição da família, cochichos da vila, dificuldades da vida simples, e a sensação de que o mundo inteiro estava contra eles. Miguel a abraçou, com força, mas sem pressa. "Nós vamos passar por isso juntos", disse ele. Ela encostou a cabeça no ombro dele. "É só difícil, Miguel. Mas dói sentir que tudo e todos estão contra a gente." "Eu sei", respondeu ele, acariciando o cabelo dela. "Mas cada lágrima que você derrama é a prova de que estamos vivos. E juntos, vamos superar." Eles permaneceram assim, em silêncio, compartilhando a dor e o amor, sabendo que aquele choro escondido não era fraqueza, era força disfarçada, era coragem silenciosa, era a certeza de que, apesar do tudo, estavam fazendo a escolha certa. E naquela noite, no quarto simples e sem luxo, Helena aprendeu que amor verdadeiro também se prova na lágrima contida, no abraço apertado e na esperança compartilhada. O sol ainda não havia nascido, mas a pequena casa de Miguel já estava desperta. Helena acordou antes dele. Sentou-se na varanda improvisada, olhando o céu escuro que começava a clarear com tons de laranja. Cada estrela parecia testemunhar os momentos difíceis que eles já enfrentaram. Miguel apareceu carregando 2 copos de café simples. Sorriu ao vê-la ali, silenciosa. "Bom dia", menos disse ele,
oferecendo um dos copos. Bom dia, menos, respondeu ela, com um leve sorriso, ainda cansada da noite anterior. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas observando o campo ao redor. O vento passando pelas árvores, a vila ainda adormecida. Miguel então se aproximou. Olhou nos olhos dela com intensidade. Helena, eu sei que não vai ser fácil. Nunca vai ser. Vamos enfrentar a vila, os comentários, as dificuldades da vida simples. Mas quero que você saiba algo. Ela segurou a mão dele. Que, Miguel? Eu prometo que nunca vou desistir de nós. Nunca vou te fazer sentir sozinha. Não importa o quanto a vida tente nos derrubar, eu vou estar aqui. Sempre. Helena sentiu o coração apertar. Um misto de emoção e alívio. Cada palavra dele era mais valiosa que ouro, mais forte que qualquer segurança financeira. Eu também prometo, disse ela, com firmeza, menos que vou lutar ao seu lado. Mesmo quando tudo parecer impossível, eles se olharam em silêncio, absorvendo a força da promessa. Não havia contrato, nem cerimônia, apenas uma decisão de vida. Uma aliança feita de coragem, respeito e amor verdadeiro. Miguel aproximou-se e, num gesto simples, segurou o cordão que ela usava, símbolo da escolha que fizeram no casamento. S.I.C.O.S.E. Dissel, a nossa vida será construída com trabalho, respeito e amor. Cada dia será uma promessa cumprida. Helena sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E eu confio em você. O vento da manhã trouxe consigo a sensação de recomeço. Eles sabiam que os desafios seriam muitos, mas também sabiam que juntos nada poderia quebrar a aliança que construíram com coragem e verdade. Naquele instante, a vila ainda poderia murmurar, o mundo ainda poderia julgar, mas eles estavam unidos. E uma promessa feita no coração vale mais do que qualquer riqueza ou aprovação externa. O dia amanheceu mais claro e tranquilo na vila, mas a vida de Helena e Miguel estava longe de ser fácil. Enquanto Miguel saía cedo para trabalhar, carregando sacos de cimento e tijolos, Helena preparava pequenas marmitas para vender. Cada gesto deles era repetido com dedicação. Mas naquela rotina simples, algo novo começou a surgir. Oportunidade. Miguel foi chamado pelo mestre da obra, que estava construindo uma grande casa para um comerciante da vila. Miguel, preciso de alguém de confiança para liderar uma parte do serviço, disse o homem. Você tem jeito para organizar a equipe, trabalha duro e é honesto. O coração de Miguel acelerou. Ele sabia que essa era uma chance rara, uma chance de mostrar à vila que sua vida poderia ser mais do que o mais pobre da vila. Eu aceito, respondeu firme. Enquanto isso, Helena também recebeu sinais de oportunidade. Um vizinho, que comprava suas marmitas, comentou: Helena, você tem jeito para vender. Se quiser, posso te ajudar a expandir isso. A vila inteira vai querer comprar suas comidas. Ela sorriu timidamente, percebendo que o esforço de ambos finalmente começava a render frutos. Quando Miguel voltou para casa naquela noite, Helena estava esperando, animada. Hoje, algo mudou, disse ela, segurando a mão dele. Você recebeu confiança na obra. E talvez eu consiga expandir meu negócio. Miguel sorriu, exausto, mas feliz. Sabe o que isso significa? Perguntou. Que a vida está nos dando a chance de mudar. Que mesmo começando do zero, podemos construir algo sólido. Eles se abraçaram na varanda, sentindo o vento da noite acariciar seus rostos. Naquele instante perceberam que oportunidade não é apenas sorte, é trabalho, coragem e persistência. E mais importante, é algo que se conquista quando se escolhe caminhar juntos, mesmo quando tudo parece contra eles. A vila, que antes olhava com desprezo, começava a notar pequenas mudanças. O homem pobre, que carregava tijolos, e a filha do comerciante que cozinhava para todos, agora pareciam ter um futuro próprio, moldado pela dedicação e pelo amor. E naquele momento simples, na pequena varanda,
da casa rústica. Miguel e Helena entenderam oportunidades. Chegam para quem tem coragem de lutar e fidelidade ao próprio coração. O primeiro cliente. O sol mal tinha se levantado quando Helena preparava a primeira leva de marmitas na pequena cozinha improvisada da casa de Miguel. Cada panela, cada tempero, cada pão era feito com cuidado. Não havia pressa, mas havia esperança. Ela organizava tudo em cestos de palha quando ouviu passos na porta. Bom dia, disse uma voz animada. Era um vizinho da vila. Um homem que comprava pão de tempos em tempos. Mas dessa vez, ele não veio por curiosidade. Veio por confiança. Ouvi dizer que você começou a vender suas comidas aqui. Ele sorriu, colocando algumas moedas na mão dela. Helena sentiu o coração acelerar. O primeiro cliente não era apenas dinheiro, era reconhecimento. Era prova de que o esforço diário estava dando frutos. Disse ela, com brilho nos olhos. Espero que, Ghost. O homem provou um pedaço do pão recém-assado, mordeu uma colher do arroz e feijão, e um sorriso largo se formou no rosto dele. Você vai longe com isso, menina. Helena mal podia acreditar. Cada gesto simples, cada detalhe do que ela fazia, estava sendo valorizado. Era mais do que um cliente. Era a confirmação de que o trabalho dela podia fazer diferença. Quando Miguel voltou da obra, cansado, encontrou Helena radiante. Primeiro cliente? Perguntou ele, levantando uma sobrancelha. Sim. E ele adorou, respondeu ela, animada. Miguel, isso é só o começo. Ele sorriu, sentindo orgulho dela. E naquele momento, perceberam que cada esforço, cada sacrifício, não era em vão. Um passo de cada vez menos, disse ele, segurando a mão dela. Mas, hoje começamos a conquistar nosso lugar. E assim, o primeiro cliente não foi apenas uma venda. Foi o primeiro degrau de uma vida que começava a se reconstruir com trabalho, coragem e amor verdadeiro. A desconfiança da vila. Apesar do esforço de Helena e Miguel, a vila não estava pronta para a mudança. Enquanto eles trabalhavam na cozinha e na obra, algumas pessoas observavam pelas janelas e portões cochichando entre si. Você viu a filha do Anselmo hoje? Perguntou uma mulher, ajeitando o pano de prato. Ainda com aquele rapaz? Sim, respondeu outra, com um suspiro. Eu não confio nesse homem. Ele é pobre demais. Não vai durar. Os comentários se espalhavam como vento, alcançando outros vizinhos. Alguns cruzavam o caminho deles, com olhares críticos. Outros viravam a cabeça, como se evitassem reconhecer a coragem do casal. Helena sentia o peso desses olhares. Cada risada abafada, cada comentário murmurado, parecia um lembrete de que a vila ainda não aceitava sua escolha. Miguel, percebendo a tensão, segurava a mão dela discretamente, enquanto caminhavam juntos. Não ligue para eles, disse ele. Eles não entendem. É difícil não ouvir, respondeu ela, com os olhos marejados. Cada passo que damos parece ser julgado. O casal caminhou em silêncio até a pequena casa, cientes de que a desconfiança da vila não seria fácil de superar. Mas cada olhar crítico também servia para fortalecer a determinação deles, porque desconfiança não é derrota. É apenas o primeiro obstáculo que prova se a escolha feita vale realmente a pena. Naquela ideia, Helena e Miguel entenderam.
não podiam controlar o que os outros pensavam. Podiam, porém, escolher como reagir. E juntos, decidiram que a opinião da vila não definiria sua felicidade. O pequeno sucesso. Os dias se transformaram em semanas, e o esforço de Helena e Miguel começou a dar frutos. O pequeno negócio de comidas caseiras de Helena já não se limitava a 1 ou 2 vizinhos. Alguns moradores mais curiosos começaram a aparecer para experimentar. Cada venda era comemorada com um sorriso tímido, mas cheio de orgulho. Hoje vendi todas as marmitas, disse Helena, animada, quando Miguel chegou da obra. Até alguns vizinhos, que antes desconfiavam, vieram comprar. Miguel sorriu, cansado, mas radiante. Viu? Cada esforço vale a pena. Pequeno sucesso ou grande, isso é apenas o começo. Eles contaram as moedas na mesa de madeira, pequenas quantias, que juntas representavam liberdade e independência. Cada centavo era conquistado com trabalho duro, mas também com dignidade. Enquanto isso, alguns vizinhos mais atentos começaram a mudar de postura. Cochichos críticos foram substituídos por comentários curiosos. Parece que a filha do Anselmo e o ajudante de pedreiro estão fazendo alguma coisa juntos, disse um homem à sua esposa. Ok, estão indo bem. Helena e Miguel não precisavam ouvir isso. Cada pequena vitória era visível em seus rostos e na confiança que começava a crescer entre eles. À noite, sentados na varanda, olhando as estrelas que começavam a surgir, Miguel disse: Olha só, hoje conseguimos um pequeno sucesso. Amanhã, vamos buscar outro. E cada pequeno sucesso nos aproxima mais do que queremos, respondeu Helena, segurando a mão dele. Naquele momento, a vila começou a perceber que o casal não era apenas obstinado, mas também capaz de construir algo sólido, mesmo começando do zero. O pequeno sucesso não era só sobre dinheiro ou reconhecimento. Era sobre dignidade, união e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Alguns meses depois do pequeno sucesso, Helena começou a sentir mudanças sutis no corpo. Primeiros sinais de cansaço, manhãs diferentes, sensações que ela não sabia explicar. Uma tarde, sentada na varanda da casa simples, segurando a barriga ainda discreta, ela finalmente confirmou a notícia. Estava grávida. Miguel entrou pela porta, suado da obra, e parou ao vê-la ali, olhando o horizonte, com um sorriso tímido. Helena, você está bem? Perguntou, preocupado. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando. Miguel, estamos esperando um bebê. O silêncio tomou conta do quarto por alguns segundos. Depois, os olhos dele se encheram de lágrimas de alegria. Um bebê? Nosso bebê? Repetiu, como se precisasse ouvir a notícia de novo. Ela sentiu, e ele se aproximou, abraçando-a com cuidado, como se quisesse proteger ambos de qualquer perigo do mundo. Helena e eu prometo que farei de tudo para que nada falte para você e nosso filho, disse ele. Eu não vou falhar. Eu sei, respondeu ela, apoiando a mão na barriga. Nós vamos conseguir, juntos. A notícia se espalhou devagar pela vila. Alguns vizinhos olharam com surpresa, outros com desdém, mas a maioria começou a entender algo que não se podia negar. Aquele casal, que desafiou o orgulho da vila, agora estava construindo uma família. À noite, eles sentaram na varanda, as mãos juntas sobre a barriga de Helena, sentindo a vida crescer dentro dela. Um pequeno milagre menos, murmurou Miguel. E é só o começo da nossa história. Helena sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Um começo cheio de amor e coragem. E naquele momento, não importava mais o que a vila pensasse. Não importava o julgamento ou as dificuldades. Eles tinham um ao outro e uma nova vida para cuidar e proteger. Oh Meadow. O sorriso de Helena, que antes iluminava a pequena casa, agora era acompanhado de uma sombra de preocupação. A barriga crescia a cada dia, mas junto dela crescia o medo do que viria. Sentada na varanda,
Olhando o campo silencioso da vila, ela sussurrou para si mesma: "E se eu não conseguir? E se não dermos conta?" Miguel entrou, carregando algumas ferramentas da obra, e percebeu a expressão preocupada dela. "Helena, que há de errado?" perguntou, aproximando-se. "É só medo", disse ela, segurando a barriga. "Medo de não conseguir sustentar o bebê. Medo da vila. Medo do que ainda pode acontecer conosco." Ele sentou ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. "Medo é natural", disse Miguel. "Mas lembre-se, nós já passamos por tanto juntos. Se enfrentamos a vila, dificuldades e julgamentos, podemos enfrentar qualquer coisa." Ela suspirou, mas os olhos ainda estavam marejados. "Eu sei, mas não é só isso. E se meu pai tiver razão? E se não dermos conta de tudo?" Miguel apertou a mão dela, olhando nos olhos dela com intensidade. "Helena, o que temos é verdadeiro, e verdadeiro nos dá força. Não importa o que aconteça lá fora, ou os obstáculos que surgirem. Nós vamos dar conta. Juntos." Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a segurança que só a presença dele podia oferecer. "Eu quero acreditar", disse ela, quase em sussurro. "Mas às vezes, o medo me paralisa. Então me deixe carregar parte do peso", respondeu Miguel, segurando a barriga dela com cuidado. "Nós dois juntos. É assim que sempre vencemos." Aquele momento de medo não foi fraqueza, foi consciência. E foi também um lembrete de que, apesar do amor e da coragem, a vida ainda exigiria deles resiliência, paciência e união. A vila dormia silenciosa, mas dentro da pequena casa, o coração deles batia acelerado. Não do terror, mas de responsabilidade e esperança. E naquele medo compartilhado, nasceu uma certeza. Juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa, menos mesmo os dias mais difíceis que ainda viriam. Era uma noite fria e silenciosa na vila quando o inesperado aconteceu. Um cheiro estranho começou a invadir a pequena casa de Miguel. Helena, ainda acordada, percebeu a fumaça subindo pelo teto de madeira. Miguel gritou, tentando controlar o pânico. Ele saltou da cama, pegou o balde de água ao lado e correu para a cozinha. O fogo tinha começado no fogão, provavelmente por uma vela caída ou um detalhe da noite anterior que passaram despercebido. As chamas cresceram rápido. Cada instante contava. "Rápido!" gritou Helena, ajudando a apagar o fogo com panos e baldes. "Precisamos tirar as marmitas, os utensílios, tudo." Miguel pegou as poucas coisas que podiam ser salvas. A fumaça escura enchia a casa, fazendo os olhos arderem. Eles correram para fora, tossindo e engolindo a fumaça, vendo a pequena casa de madeira sendo devorada pelo fogo. O cordão de Helena balançava em seu pescoço, único símbolo de tudo que havia construído até ali. Os vizinhos ouviram os gritos e correram para ajudar. Alguns tentaram conter o fogo com baldes de água. Outros chamaram reforço improvisado da vila. Miguel segurou Helena firme, protegendo-a do calor e da fumaça. "Não vai nos derrubar", disse ele, mesmo com o coração apertado. "Nós reconstruiremos, como sempre fizemos." Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou a mão dele. "Eu sei, só não quero perder tudo de novo." O fogo queimava paredes e móveis, mas não queimava a coragem deles. No campo, as chamas iluminavam a vila, e muitos vizinhos que antes criticavam agora observavam com respeito. "Eles estão juntos nisso." Menos murmurou uma senhora à porta de casa. "Nada vai quebrá-los." Quando o último estalo da madeira queimada se perdeu no vento, Miguel olhou para Helena. "Nós começamos do zero antes e vamos começar de novo, juntos, sempre." Helena sorriu entre lágrimas e abraçou-o apertado. Naquele incêndio eles perderam objetos e paredes, mas não perderam o que realmente importava: a força, a união e o amor que os mantinha de pé, mesmo diante do desastre. O incêndio havia destruído quase tudo que Miguel e Helena tinham construído, mas não abalou o que realmente importava:
eles mesmos. Na manhã seguinte, os vizinhos começaram a aparecer, carregando baldes, tábuas, pregos e palavras de incentivo. Alguns que antes cochichavam criticamente, agora ofereciam ajuda silenciosa, respeitando a coragem do casal. Vamos reconstruir juntos, disse um vizinho, colocando uma tábua sobre os ombros. Ninguém faz nada sozinho nesta vila. Miguel sorriu, ainda cansado da noite anterior. Com vocês, vai ser mais rápido. Helena segurou a mão dele, sentindo a força que vinha não apenas dele, mas da união que estava se formando ao redor deles. Enquanto reorganizavam a casa de madeira, cada tijolo, cada prego, cada tábua carregava um significado: perseverança, amor e solidariedade. Nunca imaginei que a vila pudesse se unir assim, disse Helena, olhando para os vizinhos que trabalhavam lado a lado com eles. Quando alguém mostra coragem, o respeito cresce, respondeu Miguel. Eles veem que amor e dedicação não se medem por riqueza, mas por atitude. O trabalho era duro, o suor escorria pelo rosto de todos, mas cada gesto, cada esforço compartilhado, aproximava ainda mais Helena e Miguel, fortalecendo a certeza de que juntos poderiam superar qualquer dificuldade. À noite, com a casa parcialmente reconstruída, eles se sentaram na varanda. A pequena luz das lamparinas iluminava os rostos suados, mas felizes. Hoje aprendemos algo importante, disse Miguel, que a união é mais forte do que qualquer incêndio, e mais forte que qualquer desconfiança da vila, menos, completou Helena. Sorrindo, eles se abraçaram, sentindo a força do amor e da comunidade ao redor. Naquele momento, não havia mais medo ou insegurança, apenas a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio e transformar a adversidade em força. O reconhecimento. Com a casa reconstruída e o pequeno negócio de Helena crescendo aos poucos, algo mudou na vila. A desconfiança que antes pairava no ar começou a se dissipar. As pessoas que antes cochichavam e criticavam agora olhavam com respeito e admiração. Olha só, disse uma vizinha, entregando um pedaço de pão requém, assado à outra. Eles conseguiram. Trabalharam duro e ainda mantêm a família unida. Miguel e Helena começaram a perceber os olhares diferentes. Alguns vizinhos aproximavam-se para outros ofereciam pequenas ajudas, como ferramentas ou ingredientes. O mestre de obra, que havia dado a Miguel a primeira oportunidade, falou com orgulho. Você provou que a coragem e a dedicação valem mais do que riqueza ou posição. A vila inteira deveria aprender com vocês. Helena sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, o que antes era apenas esforço, passou a ser reconhecido. Miguel, olha menos, disse ela, apontando para a praça da vila, onde crianças corriam e vizinhos conversavam, alguns acenando para eles. Acho que finalmente estão nos aceitando. Ele sorriu, segurando a mão dela. Não é só aceitação, Helena. E nós merecemos cada pedacinho disso. Anselmo, o pai de Helena, ainda distante, observava de sua casa. O orgulho ferido deu lugar a uma admiração silenciosa. Ele não podia negar. Sua filha e o homem que escolheu haviam construído algo maior do que riqueza ou status. Eles cresceram juntos e merecem menos, murmurou, quase para si mesmo. O reconhecimento da vila não veio em forma de festas ou aplausos estrondosos. Veio em pequenos gestos, acenos, palavras de incentivo e respeito silencioso. Naquela noite, sentados na varanda da casa reconstruída, Helena e Miguel perceberam que tinham conquistado algo que nenhuma riqueza poderia comprar: a aceitação, dignidade e a prova de que amor verdadeiro, coragem e trabalho duro superam qualquer obstáculo. Quem diria que começar do zero nos traria tanto? Disse Helena, sorrindo. Começar do zero é a base de tudo que vale a pena. Menos, respondeu Miguel, olhando para o céu estrelado. E assim, o casal mais humilde da vila se tornou exemplo de força, união e coragem para todos ao redor.
O vento daquela manhã soprava diferente. Não era apenas mais um dia na vila. Era o início de algo que ninguém poderia prever. Depois do reconhecimento, o pequeno negócio de Helena começou a crescer além das expectativas. Um comerciante de uma vila vizinha passou por ali, provou sua comida e ficou impressionado. "Você faz isso todos os dias?" perguntou ele, surpreso. "Faço, sim, senhor." Respondeu Helena, com humildade. "Quero fechar um pedido semanal para levar para minha venda na cidade. Pago adiantado." Miguel, que estava ao lado, quase deixou cair a caixa que carregava. Pedir pagamento adiantado. Cidade. Era mais do que uma venda. Era a virada que eles tanto esperavam. Naquela noite, sentados à mesa simples de madeira, eles fizeram contas. Pela primeira vez, os números não traziam preocupação. Traziam esperança. "Se isso continuar assim, conseguimos ampliar a cozinha menos", disse Miguel. "E talvez contratar ajuda menos", completou Helena, emocionada. Mas a verdadeira virada não estava apenas no dinheiro. Anselmo, o pai de Helena, apareceu inesperadamente na porta. Pela primeira vez desde o casamento, ele entrou na casa humilde, sem olhar para os lados. "Ouvi dizer que vocês estão fornecendo para a cidade", disse ele. "Sério?" Helena ficou em silêncio. Miguel manteve a postura firme. Depois de alguns segundos, Anselmo respirou fundo. "Eu estava errado." As palavras saíram pesadas, mas sinceras. "Você escolheu o homem digno." O silêncio tomou conta da sala. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. A virada não era apenas financeira. Era família. Era social. Naquela noite, Helena percebeu que sua escolha tinha sido validada não pelo dinheiro, mas pelo caráter de Miguel. E Miguel entendeu que não era o homem mais pobre da vila, era o homem mais rico em coragem. A vila agora não os via como a filha rica que casou com o pobre, via como o casal que transformou o julgamento em respeito, e assim, a história começou a mudar de rumo. Não era mais sobre viver, era sobre crescer. A notícia da parceria com a cidade correu rápido. O pequeno negócio de Helena já não era tão pequeno assim. A cozinha simples agora tinha prateleiras novas, panelas maiores, encomendas marcadas em um caderno grosso que antes estava quase vazio. Mas naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Uma carruagem elegante parou na entrada da vila. Era raro ver algo assim por ali. As pessoas começaram a se aproximar, curiosas. De dentro dela desceu um homem bem vestido, acompanhado por 2 assistentes. Ele olhou ao redor com atenção, até encontrar a pequena casa reconstruída. "É aqui", disse ele. Miguel estava descarregando sacas de farinha, quando o homem se aproximou. "O senhor é Miguel?" Sim", respondeu ele, firme. "Sou dono de uma rede de mercados na cidade. Provei os produtos de sua esposa. Quero propor algo maior." Helena saiu da casa naquele momento, segurando o avental. O coração disparou. "Maior como?" perguntou ela. "Quero que vocês forneçam exclusivamente para meus mercados. Posso investir na ampliação da cozinha, transformar isso numa pequena fábrica." A vila inteira assistia de longe. Era o retorno. O retorno de tudo o que disseram que eles não conseguiriam. O retorno das críticas em forma de admiração. O retorno do esforço transformado em oportunidade. Miguel olhou para Helena. Ele não respondeu de imediato. "Não queremos perder nossa essência", menos disse ele. "Nosso trabalho é feito com cuidado." O homem sorriu. "É exatamente por isso que quero investir." Helena segurou a mão do marido. Eles haviam começado do zero. Enfrentaram desprezo, medo, incêndio, incertezas. Agora estavam diante de algo que poderia mudar tudo novamente. Anselmo observava da praça. Seus olhos não tinham mais orgulho ferido. Tinham orgulho verdadeiro. "Helena", respirou fundo. "Aceitamos conversar, mas faremos do nosso jeito." O homem assentiu. E ali, diante de toda a vila,
Ficou claro, eles não estavam mais correndo atrás da oportunidade. A oportunidade havia retornado para eles. E dessa vez, estavam prontos. Oh, caro novo! Amanhã estava diferente na vila. Um som desconhecido ecoou pela estrada de terra, levantando poeira e curiosidade. Crianças correram para ver. Vizinhos saíram às portas. Um carro novo, brilhante, avançava devagar pela rua principal. Dentro dele, Miguel segurava o volante com as mãos firmes, menos ainda desacreditado. Helena estava ao lado, emocionada, segurando a barriga já bem visível. Você acredita nisso? Ela sussurrou. Parece um sonho, respondeu ele. Depois do contrato com a cidade, o negócio cresceu rápido. Eles ampliaram a cozinha, contrataram ajuda e passaram a entregar produtos diretamente nos mercados. O carro não era luxo, era necessidade, mas também era símbolo. Quando estacionaram em frente à casa, o silêncio tomou conta da vila por alguns segundos. A mesma vila que dizia que não durariam. A mesma vila que apontava e duvidava. Agora observava. Surpresa. Uma senhora cochichou. E um homem respondeu. É fruto do trabalho. Anselmo saiu lentamente de sua casa. Ele olhou para o carro, depois para Miguel, e por fim, para Helena. Seus olhos marejaram. Miguel desceu primeiro. Abriu a porta para Helena, com o mesmo cuidado de sempre, como se ainda fosse o homem simples que a pediu em casamento. Sem nada oferecer, além de amor e caráter. Nada mudou aqui dentro, disse ele, tocando o peito. Helena Soria. Algumas crianças se aproximaram do carro, admiradas. Miguel se abaixou e deixou que elas vissem por dentro. Ele não queria que o carro fosse símbolo de superioridade. Queria que fosse símbolo de possibilidade. Naquela noite, sentados na varanda, olhando o carro estacionado na frente da casa reconstruída, Helena disse: Lembra quando diziam que você era o homem mais pobre da vila? Miguel: Hoje, eu entendo. Eu era pobre de dinheiro, mas nunca fui pobre de determinação. O carro novo não representava riqueza, representava virada, representava prova, representava promessa cumprida. E a vila inteira entendeu uma coisa naquela noite. Não é de onde você começa que define sua história. É o que você faz com as oportunidades que surgem no caminho. O pai, arrependido. A noite estava silenciosa na vila. A lua iluminava a pequena casa, que um dia foi motivo de vergonha para Anselmo, e que agora era motivo de admiração para todos. Ele caminhava devagar pela estrada de terra, algo que nunca fazia. O orgulho sempre o manteve distante dali, mas naquela noite, o peso no peito era maior que o orgulho. Bateu a porta. Miguel abriu. Por um segundo, o passado inteiro passou entre os dois em silêncio. Posso entrar? Perguntou Anselmo, com a voz mais baixa do que de costume. Helena apareceu atrás do marido. Ao ver o pai ali, seu coração disparou. Entre, pai. Ele entrou devagar, observando cada detalhe da casa simples, mas organizada. O cheiro de pão fresco ainda pairava no ar. Havia esforço em cada canto. Havia dignidade. Anselmo respirou fundo. E fui duro com vocês. As palavras saíram difíceis. Eu achei que estava protegendo você, Helena. Achei que sabia o que era melhor. O silêncio era pesado. Eu julguei você, Miguel, pela sua condição, não pelo seu caráter. Miguel permaneceu firme, mas respeitoso. Eu nunca quis tirar sua filha do Senhor. Só quis construir algo com ela. Os olhos de Anselmo marejaram. E construiu. Mais do que eu imaginei. Helena sentiu as lágrimas descerem. Nunca tinha visto o pai tão vulnerável. Pai. Ele se aproximou da filha e tocou a barriga dela. Eu quase perdi os momentos mais importantes da sua vida por causa do meu orgulho. Não quero perder o nascimento do meu neto. Miguel e Helena trocaram um olhar. Anselmo continuou. Se vocês me permitirem, eu quero fazer parte disso. Quero estar perto.
Helena não hesitou. Abraçou o pai com força. Miguel deu um passo à frente e estendeu a mão. Anselmo segurou, não como um homem rico apertando a mão de um pobre, mas como um pai reconhecendo o valor de outro homem. Naquela noite, algo maior que dinheiro foi restaurado. Foi o respeito. Foi a família. Foi o perdão. A vila pode ter testemunhado a ascensão financeira do casal, mas naquele momento, o verdadeiro sucesso foi o coração de um pai que finalmente entendeu que riqueza não se mede em moedas, mas em caráter. A reconciliação com o pai trouxe paz, mas naquela mesma semana a vida decidiu testar o coração deles mais uma vez. Helena começou a sentir dores fortes durante a madrugada. Miguel acordou assustado ao ouvir o gemido baixo dela. Miguel, acho que está na hora. O mundo pareceu parar por um segundo. Ele pegou as chaves do carro novo, aquele que simbolizava tantas conquistas, e ajudou Helena a entrar com cuidado. Anselmo, avisado às pressas, também correu atrás. A estrada até a cidade parecia mais longa do que nunca. Cada contração era uma mistura de dor e expectativa. No hospital simples da região, os médicos a levaram rapidamente. Miguel ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro. O pai de Helena estava ao lado dele, em silêncio. Confie, disse Anselmo, colocando a mão no ombro de Miguel. Ela é forte. As horas pareceram dias, até que finalmente, um choro ecoou pelo corredor. Um choro forte, vivo. Miguel congelou. As lágrimas vieram antes mesmo de ele perceber. O médico saiu sorrindo. É um menino saudável. Miguel entrou no quarto com os olhos marejados. Helena estava exausta, mas sorrindo como nunca. Nos braços dela, o pequeno bebê parecia carregar toda a história deles em seu primeiro suspiro. Ele é a nossa resposta. Menos sussurrou Helena. Resposta para o medo. Resposta para a desconfiança. Resposta para o preconceito. Resposta para quem disse que não dariam certo. Anselmo entrou devagar. Quando viu o neto, suas pernas quase falharam. Eu quase perdi isso por orgulho. Miguel colocou a mão no ombro dele. O importante é que o senhor está aqui agora. Naquela manhã, quando o casal voltou para a vila com o bebê nos braços, algo diferente aconteceu. As pessoas saíram às portas, algumas bateram palmas discretas, outras sorriram abertamente. A vila inteira entendeu. Eles não eram mais a filha rica e o homem pobre. Eram a família que venceu. E o choro daquele bebê ecoou como a maior resposta que a vida poderia dar. A casa nova. O tempo passou como vento leve depois da tempestade. O negócio cresceu. O bebê já sorria nos braços de Helena, e Miguel trabalhava agora não apenas como fornecedor, mas como pequeno empresário respeitado na região. E então chegou o dia que simbolizava mais uma virada. A antiga casa de madeira, menos aquela que pegou fogo, que foi reconstruída com a ajuda da vila, agora dava lugar a algo novo. Não luxuoso, não exagerado, mas uma casa de tijolos firmes, telhado resistente, janelas amplas, um pequeno jardim na frente. A vila inteira percebeu quando o caminhão de materiais chegou. Eles vão se mudar? Perguntaram as crianças. Não, vão construir, respondeu um vizinho, com orgulho. Miguel fez questão de participar de cada etapa. Carregou tijolos, ajudou a levantar paredes, supervisionou cada detalhe. Ele não queria esquecer de onde veio. Helena acompanhava tudo com o filho nos braços, emocionada. Lembra quando diziam que a gente não duraria um mês? Ela perguntou sorrindo. Miguel riu. Duramos incêndio, medo, julgamento. Vamos durar o resto da vida. Quando a casa ficou pronta, não houve festa luxuosa. Houve algo mais bonito. Gratidão. Eles chamaram os vizinhos que ajudaram na reconstrução antiga. Chamaram o mestre de obra que acreditou em Miguel. Chamaram Anselmo. O pai de Helena entrou na nova casa, devagar. Passou a mão pela parede firme. Eu construí muito na vida menos, disse ele.
Mas nada me orgulha mais do que isso aqui. Miguel abriu a porta principal e disse: essa casa não é símbolo de riqueza, é símbolo de perseverança. Helena entrou com o bebê nos braços. Ao cruzar a porta, ela sentiu algo diferente. Não era apenas uma mudança de endereço. Era prova concreta de que escolhas feitas com amor podem transformar destinos. A vila observava com respeito. A filha do homem mais rico da vila agora morava em uma casa construída com o homem mais pobre que ela escolheu. E todos sabiam. Ela não perdeu status. Ela ganhou uma história. AAJUDA. A nova casa trouxe conforto, mas trouxe também algo ainda maior: responsabilidade. Miguel e Helena nunca esqueceram os dias difíceis. A fome, as moedas contadas na mesa. E foi justamente numa tarde comum que algo mudou novamente. Helena estava na porta da nova casa quando viu uma jovem da vila, com roupas simples e olhar aflito, segurando uma criança no colo. Era Clara, filha de um antigo trabalhador da região. Dona Helena, eu ouvi dizer que a senhora começou do zero. Eu preciso de trabalho. Qualquer coisa. Helena sentiu o coração apertar. Aquela cena parecia um reflexo do próprio passado. Ela chamou Miguel. Lembra quando ninguém acreditava na gente? Perguntou ela baixinho. Miguel assentiu, sem pensar duas vezes. Ele respondeu: você começa amanhã. Vamos te ensinar tudo. Clara não conteve as lágrimas. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a procurar ajuda. Um rapaz querendo aprender a trabalhar na produção. Uma viúva precisando de renda extra. Miguel e Helena tomaram uma decisão ousada. Vamos ampliar de novo, disse Miguel. Mas dessa vez, para gerar empregos aqui na vila, eles transformaram parte do terreno, ao lado da casa, em uma pequena estrutura organizada. Não era apenas uma fábrica. Era oportunidade. A vila que antes duvidou, agora se beneficiava do crescimento deles. Anselmo observava tudo com orgulho silencioso. Eles não enriqueceram sozinhos menos, comentou com um amigo. Estão puxando outros junto. Helena, olhando os funcionários trabalhando, segurou o filho nos braços e disse: nosso sucesso só vale a pena se servir para ajudar alguém. Miguel completou: a verdadeira riqueza é levantar quem está caído. E o casal, que começou sendo alvo de desconfiança, se tornou fonte de esperança. A ajuda que um dia precisaram, agora eram eles que ofereciam. E a vila nunca mais foi a mesma. Os anos passaram, e o que antes era apenas uma pequena cozinha virou uma empresa organizada que sustentava várias famílias da vila. Mas o que mais impressionava não era o crescimento financeiro, era o respeito. Quando Miguel caminhava pela praça, as pessoas se levantavam para cumprimentá-lo. Não por interesse, mas por admiração verdadeira. Bom dia, Senhor Miguel, diziam os jovens que agora trabalhavam com ele. Helena também já não era vista apenas como a filha do homem rico. Era chamada de Dona Helena, referência de força e caráter. Na feira da cidade, comerciantes comentavam: aqueles dois são exemplo. Começaram sem nada. Durante uma reunião na vila, para decidir melhorias na estrada principal, um dos moradores se levantou e disse: acho que Miguel deveria opinar. Ele entende de crescimento. Houve concordância imediata. Miguel, que um dia foi tratado como alguém incapaz, agora era ouvido com atenção. Ele se levantou calmamente. Eu só aprendi uma coisa nessa vida. Menos, disse ele. Quando a gente cresce sozinho, o crescimento é pequeno. Quando cresce junto, vira legado. Helena, sentada ao fundo com o filho já maior ao lado, sentiu os olhos marejarem. O menino olhou para a mãe e perguntou: mãe, o papai sempre foi importante assim? Ele sempre foi importante. Só demoraram para enxergar. Até Anselmo, antes tão orgulhoso, agora fazia questão de contar a todos: meu genro é o homem mais honrado que conheço. O respeito que antes parecia impossível, agora era natural. Não foi
comprado. Não foi herdado. Não foi imposto. Foi conquistado. E naquela noite, sentados na varanda da casa nova, olhando a vila tranquila, Miguel disse: Sabe, o que mais me deixa feliz? O quê? Perguntou Helena. Nosso filho vai crescer numa vila que aprendeu a respeitar pelo caráter, não pelo dinheiro. Helena segurou a mão dele. A jornada deles começou com julgamento. Agora era marcada por honra. E era a maior vitória de todas. A praça da vila estava cheia naquela tarde. Havia uma pequena celebração organizada pelos moradores para agradecer ao casal por tudo que fizeram pela comunidade. Bandeirinhas simples enfeitavam o espaço. Crianças corriam. Os trabalhadores da pequena fábrica estavam orgulhosos. Miguel e Helena estavam sentados na frente, um pouco constrangidos com tanta tensão. Eles nunca buscaram reconhecimento público. Até que algo inesperado aconteceu. Um homem se levantou no meio da multidão. Era um antigo comerciante da vila. O mesmo que anos atrás espalhou rumores de que Miguel só queria se aproveitar da família rica de Helena. O silêncio caiu. Eu preciso dizer algo menos, começou ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. Muitos aqui sabem. Eu fui um dos que mais criticaram esse casamento. Alguns murmuraram. Helena apertou a mão de Miguel. Eu disse que ele não duraria, que ela se arrependeria, que aquilo era loucura. Ele respirou fundo. Mas a verdade é que eu estava errado. Os olhos de Miguel se fixaram nele. A verdade é que eu tinha inveja. Inveja da coragem que eles tiveram. Coragem de enfrentar a vila inteira por amor. A multidão ficou em silêncio absoluto. Enquanto eu criticava, eles trabalhavam. Enquanto eu duvidava, eles construíam. Enquanto eu falava, eles proviam. Ele olhou diretamente para Miguel. Você me ensinou que dignidade não depende de riqueza. Depois, se virou para Helena. E você me ensinou que amor não é status. Anselmo, emocionado, abaixou a cabeça. Aquela era a verdade que a vila precisava ouvir. Miguel se levantou devagar. Todos nós erramos, disse ele. O importante é o que fazemos depois que entendemos a verdade. Helena completou. Nossa história não é sobre provar que alguém estava errado. É sobre mostrar que ninguém precisa permanecer no erro. Naquele momento, a vila não apenas respeitava o casal. A vila aprendeu. Aprendeu que julgamento pode atrasar, mas não impede destino. Aprendeu que orgulho pode cegar, mas a verdade liberta. Aprendeu que caráter vale mais que herança. E ali, diante de todos, ficou claro: a verdade sempre aparece. E, quando aparece, transforma tudo. A praça ainda estava em silêncio depois da revelação. O vento balançava as bandeirinhas coloridas, e o fim de tarde pintava o céu com tons dourados. Todos esperavam que Miguel dissesse algo. Ele respirou fundo e caminhou até o pequeno palco improvisado. Helena segurava a mão do filho, orgulhosa. Anselmo observava com os olhos marejados. Miguel pegou o microfone simples, olhou ao redor. Quando eu me casei com Helena, disseram que eu era o homem mais pobre da vila. Alguns abaixaram a cabeça. E era verdade. Eu não tinha dinheiro. Não tinha terras. Não tinha nome forte. Ele fez uma pausa. Mas eu tinha algo que ninguém podia me tirar: disposição para trabalhar e coragem para amar. A vila inteira ouvia atentamente. Nós passamos por incêndio, fome, medo e julgamento. Houve noites em que contamos moedas. Houve dias em que duvidaram do nosso futuro. Ele olhou para Helena. Mas nunca houve um dia em que desistimos um do outro. Helena não segurou as lágrimas. O que construímos aqui não foi só uma empresa. Foi uma prova de que ninguém deve ser medido pelo que possui, mas pelo que faz com o que tem. O filho deles observava tudo com atenção. Se hoje somos respeitados, não é porque temos uma casa nova ou um carro na garagem. É porque aprendemos a levantar quando caímos.
E principalmente, aprendemos a levantar outras pessoas junto conosco. A praça começou a se encher de emoção. Eu não sou mais o homem mais pobre da vila. Eu sou o homem mais grato da vila. Alguns aplausos começaram. Depois, cresceram. E quero dizer algo para cada um aqui. Não tenham medo de começar do zero. O zero é apenas o ponto de partida para quem tem coragem. Ele abaixou o microfone. A praça explodiu em aplausos. Helena se aproximou e o abraçou. O filho correu e segurou a perna do pai. Anselmo enxugou as lágrimas, sem se importar com quem estivesse olhando. Naquela noite, o discurso não foi apenas palavras, foi fechamento de ciclo. Foi declaração de caráter. Foi lição de vida. E a vila inteira soube que estava diante de algo raro. Uma história que começou com dúvida e terminou como exemplo. O final impactante. O tempo passou. A vila cresceu. A pequena fábrica virou referência na região. A estrada de terra foi asfaltada. Novas casas surgiram. Novas oportunidades nasceram. Mas naquela manhã especial, algo diferente aconteceria. A praça estava novamente cheia. Desta vez, não era apenas uma celebração comum, era a inauguração oficial do novo centro comunitário da vila. Construído com o investimento do casal e trabalho coletivo dos moradores. Uma placa coberta por um pano aguardava para ser revelada. Miguel, agora com cabelos levemente grisalhos, segurava a mão de Helena. O filho deles, já adolescente, estava ao lado. O líder da vila pegou o microfone. Anos atrás, esta mesma praça foi palco de julgamento. Hoje, é palco de honra. Este centro comunitário é mais que um prédio. É símbolo de transformação. Ele fez sinal para que Miguel e Helena se aproximassem. O pano foi retirado. Na placa estava escrito: Centro Comunitário União e Esperança. Inspirado na coragem de quem começou do zero, a multidão aplaudiu de pé. Helena olhou ao redor. Lembrou do incêndio. Lembrou das lágrimas escondidas. Lembrou das noites de medo. Miguel apertou sua mão. Valeu a pena. O filho deles então pediu para falar. A vila ficou em silêncio. Eu cresci ouvindo que meu pai era o homem mais pobre daqui. Sorria. Mas hoje, eu sei. Ele era o homem mais rico em coragem. Helena levou a mão à boca, emocionada. Meus pais me ensinaram que riqueza não é o que você guarda, é o que você constrói e compartilha. A vila inteira se emocionou. O sol começava a se pôr, iluminando o casal, que um dia foi desacreditado. Eles não venceram apenas financeiramente. Venceram moralmente. Venceram emocionalmente. Venceram espiritualmente. A câmera se afasta lentamente. A vila que antes julgava agora aprende. A filha do homem rico escolheu o homem mais pobre. E juntos se tornaram os mais respeitados. Porque, no final, o amor foi mais forte que o preconceito. A coragem foi maior que o medo. E o caráter venceu o dinheiro.